Rei. Na verdade, esse evento aqui foi um evento emergencial, tá? Em prol do Thiago Sensei. Tá? Muito obrigado por todo mundo. Bom dia. Rapidamente, só uma introdução sobre essa entidade espiritual de Fudomiyo. Fudomiyo, ele é uma entidade que começa na Índia, depois vai para a China e se instaura no Japão. E é chamado, na realidade, de rei da sabedoria imutável da pura luz. Então, em realidade, a gente, quando conecta com o Fudomiyo, compreende que a gente está acessando um universo, talvez, de mais inconsciência, para poder trazer a cura. Então, é muito auspicioso para poder levar essa boa saúde agora para o Thiago, a partir dessa conexão com o Fudomiyo. Ele é chamado, então, de rei inabalável, porque ele vem do Buda, da Inichi Nyorai, o Buda cósmico. Em realidade, esse Buda cósmico falava com compaixão, com amor com a humanidade não conseguia ouvir. Então, num acesso de sabedoria divina, ele se desdobrou em 5 grandes Budas, e o rei deles, na realidade, é o Fudomiyo. Ou seja, ele vai até o mundo da inconsciência para liberar todos os maiores medos que a gente carrega. Então, ele carrega na mão esquerda o laço, através da sabedoria, laça os nossos maiores medos, e com a espada de luz, ele corta a cabeça dos medos. Então, o Mudra, ele faz exatamente essa menção de conectar céu e terra, e trazer de volta a harmonia e a autorrealização. Ou seja, a possibilidade da gente poder viver em harmonia, em paz, em beleza, em boa saúde, em amor. Então, com a mão esquerda, a gente faz exatamente esse movimento aqui, que é essa espada que conecta céu, e com a mão direita também essa espada que vai conectar, né, com esse aqui, ó, laçando, né, esse laço da sabedoria que simboliza esses outros dedos aqui. Dá pra ver todo mundo? Vai. Então, quando a gente for finalizar, a gente vai conectar céu, terra, e depois a gente faz o círculo de proteção, e fazendo essa corrente inteira exatamente para o Thiago. A gente está direcionando essa prece. Samanda Vazrada Sendama Karoshada Swatam Tatakaman. Nomak Samanda Vazrada Sendama Karoshada Swatam Tatakaman. Nomak Samanda Vazrada Sendama Karoshada Swatam Tatakaman. Nomak Samanda Vazrada Sendama Karoshada.
Marcelo para a gente entender a dinâmica. A gente vai fazer a mesma técnica de maneiras diferentes. Tá bom? Mas aqui tudo é Rami Katatedori e Minari. Então a Rami Katatedori e Minari em fase. Vou começar com esse. Omote. Então entra, fica na mesma direção que ele, vira para a direção contrária, entra, faz sempre na diagonal. Urawasa. Entra, faz sempre. Vira de novo, entra na diagonal. Entra, faz sempre. Vira de novo, entra na diagonal. Aí, fica no parceiro, por favor. Aí, dou uma olhada para vocês. Aí, para mim, fazendo descer. Então, só um momento por fora. Carrega aqui no seu quadril. Então não segurar, tá? Uma variação. Devagar. Você tem que usar o quadril. Se você ficar fazendo força aqui, vai ter um grau de força. Tá? Então não pode ser a força do meu braço com a força do braço dele. Tem que ser meu quadril por trás. Tá? Você dá um passo atrás e o seu quadril carrega a pessoa. Bom, vamos lá? Vai. A coisa que eu acho mais legal no metrô, é a diversidade de formas técnicas que você consegue fazer. Tá? Então, primeiro que também cabe muito de interpretação pessoal, né? Então você pode ter a sua própria técnica eventualmente, né? Você sempre começa com o seu professor, mas uma certa caminho. A ideia é que aquilo vire seu e que seja a sua expressão. Tá? Isso vai acontecer com todo mundo que tiver feito bastante treinando isso. Ainda assim, dentro disso, você tem muitas maneiras diferentes de fazer a mesma técnica. Eu acho sensacional isso. É uma coisa que sempre me atraiu, que eu sempre gostei. Tá? E, pessoal, tem gente que não. Tem gente que prefere fazer mais ou menos sempre do jeito que tudo bem também. Tá? Mas eu gosto de explorar a diversidade técnica. Isso dito, né? É importante a gente colocar a diferenciação em pequenos detalhes. E nesse último que a gente fez, a gente está andando por fora, usando o quadril para trazer ele, né? No próximo, a gente vai trazer a mão por dentro, se aproximar, trazer ele aqui e ali. Tá? Então é importante que a sua mão agora você não prenda na mão dele. Você vai por dentro, ó, nesse formato aqui. Você vai entrar, vai se aproximar pela frente dele, não pelo lado exterior, pelo lado interior. Né? E aí você vai dar mais um passo atrás e vai trazer ele. Você vai colocar ele aqui. Outra maneira de fazer ele aqui, a partir de Rami Katatedori. Vamos lá? Devagar. Vamos lá? Vai, pega! Pá! E pá! Tente na vida. Também fizemos alguma coisa do confuso aqui. Fizemos também eliminar ele. Eu vou parar no meio da coisa e cheguei para você entender. Tá? Então, na hora que faz aqui, veja essa postura que ela fica. Tem alguém que é fisioterapeuta aqui? Tá? Existe uma técnica de fisioterapia muito boa para ter. Toda vez que nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo o equivalente a um exercício chamado exercício Mackenzie. Um negócio mais ou menos assim. Ou fazia tente na G. Vocês fazem em cima da linha? Pode fazer, que é muito legal. Tá? Ajuda muito no tratamento da coluna. Então, quando vocês estiverem fazendo o tente na G, não pensa só em arremessar a pessoa. Pensa em tratar a coluna do colega. Tá? Isso aqui é muito legal, né? Todo mundo gosta.
Mas eu posso fazer esse pionco pegando a linha do meio, posso pegar aqui a linha do polegar, posso pegar a linha do dedinho, poderia até pegar aqui também. Tá? Ele coincide com algumas coisas que a gente faz na acupuntura, fazendo o pessoal pedindo para ele apertar bem no meio, tá? Bem aqui, mais ou menos 3 dedos. Esse ponto é chamado de Naikan. Tá? Ele fez um trabalho de mestrado só sobre esse ponto, mas ele é muito legal para a gente. Se alguém que fica estressado no cotidiano, é aqui no meio. Se você percebe que o cara é pálido, está faltando imunidade dele, aqui na linha do polegar. Tá? E quanto mais ele bater forte, é porque está bom para ele. Bem, então, vamos fazer biônio pensando na saúde do colega. Vamos lá. Mas na hora que eu vou fazer o Shimonagi, eu já posso começar a aplicar aqui, ó. Ele não vai gostar, mas o que vale é a intenção. Tá? Então, você está fazendo o Shimonagi com a pessoa que está fazendo o tá? Ele não está entendendo, só está fazendo Shimonagi. Tá? Mas dá para fazer essas coisas, essas utilizações, essa conexão que existe entre o Aikido e várias coisas da saúde é muito forte. Dá para explorar muito. Né? Só o fato de você fazer a pessoa, joga o cara, está fazendo devagar o cara. Isso. Parece um sofrimento. O que está acontecendo no rosto da pessoa, quando ele está fazendo isso, é fantástico. Dessa forma aqui, a gente tem que colocar os polegares para baixo. E aí o nosso bloqueio vai estar com o polegar para cima. É uma posição mais fácil para a gente fazer na linha. O bloqueio está com a posição polegar para cima, geralmente fica mais fácil, não necessariamente que fez uma regra, mas fica mais fácil para a gente fazer as técnicas de projeção. Então, está com o polegar para baixo, geralmente a gente faz a primeira técnica. Então agora, continuar fazendo o mesmo movimento. Nosso polegar para baixo, porque está na posição do polegar para cima. O polegar para baixo, e o polegar para cima. O espaço é limitado, está fazendo muito bem. Ajeitar devagar. Aí, dou uma liga para nós, tá?
vai fazer o que é esse. A gente vai cortar. Aqui só fazendo, sem agarrar o nosso parceiro, a gente vai só esgrimar. Vocês botem aqui, botem. A gente vai conectar o nosso centro com o centro do parceiro. Já começa a fazer todo, né? A gente vai começar fazendo o Taiorenko, né? Traz um Kaiten, entra ele com Kiriage. Aí eu estou fazendo nada. Kiriage. Kaiten novamente. E aí nós vamos fazer o exercício do Narasem Senhor, na coluna Senhor. Então, Taiorenko, Kaiten, Kiriage, Kiryoshi. Tá? Tentando, Kaiten, Irimi, Kaiten. Tentando, Kaiten, Irimi, Kaiten. Tá? Faz embaixo, Tenkan, Kaiten, Irimi, Kiriage, Kiryoshi. Só pega. Aí, vamos lá, pelos meus calcanhares. Depois a minha intenção é fazer um irimi, dar um passo para frente, sem tirar minha mão aqui do centro. Né? Ó, já está vindo, porque ele está baixo e sem equilíbrio. Subir. Kiriage, fixa. Daqui eu não seguro ainda. Então, a intenção não é fazer o que eu vou fazer, é só fazer a postura. Eu vou fazer de novo o Kaiten. Oh, estica ele. Aí eu pego e alongo. Certo? Então eu ponho o rame na linha. Né? Aí de novo a gente trabalha em linha. Fica com várias técnicas a gente sai de lá. Do lado do outro. A gente sempre trabalha em linha. Ele sai da linha. Aí, Kaiten. Deixa eu mostrar diferente. Sente o balanço dele. Aí, passo. Kaiten, estica. E aí eu seguro. Aí, vamos lá. Então, pega o timing dele. Aí, tá? Aí toca o movimento. Tudo que a gente fez, só que agora dando na galera, dando continuidade. Não espera ele segurar. É outra coisa, tá? Você já captura ele no meio do caminho. Isso se chama alacê. Alacê é capturar, encontrar no meio do caminho. Nem antes, nem depois. Tá? Mas no meio. Ele mexeu, você já está aqui. Okay? Não precisa ser nessa direção. Eu sou meio acelerado mesmo. Tá bom? Vamos lá. Se atrasar muito, fica pesado, né? Então, nossa. Já assustador. Lá atrás, faz mais quente. Coloca o pé para fazer mais quente, ultrapassa. Aí. Vou fazer 3 grupos. Tá? Mesma coisa.
ser, tá? Tem que ter esse mesmo balanço que vocês sentiram na técnica comigo. Vai atrás dele, passa em direção para as costas. Aqui já. Eu também não acho que não passo. Redondo. Precisa. Aikido não é assim. Aikido é Hani, Gyako Hani, no meio do corpo. Então, evitem de fazer a técnica reta. Se você pegar uma pessoa mais pesada, ela não vai. Então, eu estou em Hani, eu continuo em Hani. Eu queria agradecer a todo mundo. Eu basicamente fiquei sem palavras durante o treino, não consegui nem expressar muita coisa por só estar meio que em choque com toda essa reunião, com tudo que o Aikido conseguiu trazer, não só para minha família, mas dessa conexão com todos, tá? Já de início, já queria agradecer realmente a todo mundo. Muito obrigado, né? E eu vou ter que ler, senão vamos confundir tudo. Tá? Bom, primeiro, além de agradecer a todo o Aikido aqui, em especial eu queria agradecer o Sensei Nadal, Edson, Kato, Sensei, Zataio, que organizaram todo esse evento. Sensei, realmente também, muito obrigado. Tá? Meu pai, ele sempre teve muito respeito e admiração pelo Sensei, né? E por tudo que a Taio já representou e representa na vida dele. Por isso, essa sensação que eu estou de ver todo mundo reunido tem um significado muito gigante para mim, para minha família e para o meu pai, que eu tenho certeza que ele está sentindo toda essa energia aqui também. Outro agradecimento também para o meu tio Toshi, para a Kawahara Dojo, que sem esse ambiente que a gente construiu junto, nada disso seria possível. A realização desse sonho do meu pai de um dia ser sensei e dar aula só foi possível por conta de você, da sua família e do Kawahara Dojo. E, para começar de fato a falar dele, tem uma coisa que eu queria compartilhar que a maioria não sabe, eu acho que muita gente já deve ter passado ou presenciado algo do tipo, mas eu, durante muito tempo, não gostava de treinar. Eu odiava ter que vir todos os dias treinar, fazer Aikido, tem que fazer desde a infância, meio que sendo obrigado, né? Isso sempre foi muito difícil para mim. E tiveram muitos momentos que eu não entendia do porquê meu pai insistia em continuar fazendo eu treinar, me passando todo esse ensinamento e esse dever com arte marcial e com o Aikido. Mas hoje em dia, eu consigo enxergar o valor que isso teve e tem na minha vida. Foi meu pai que me apresentou a arte marcial e foi ele que continuou insistindo para que eu estivesse sempre aqui e seguisse esse caminho também. E não só a técnica ou a Aikido em si, ele estava tentando me dar algo muito maior do que isso. A lição que eu peguei, não só da arte em si, da constância, que isso também é muito valioso, mas uma lição maior que a gente teve foi de estar vivendo esse momento juntos. Que uma coisa que talvez muitas pessoas não saibam é que o motivo que meu pai, além de ter o sonho de ser sensei, começou a dar aula aqui, foi para juntar a família. Foi para ter esses momentos entre pai, filho, esposa, irmã, juntos. Porque nos dias de hoje cada vez fica mais difícil a gente ter esse momento de conexão. E aqui no dojo a gente conseguia isso. Nem que fosse só uma desculpa para treinar junto, mas a gente conseguia estar perto um do outro sempre treinando. Era um dos momentos que ele conseguia estar junto com a minha mãe, com a minha irmã e comigo. E aquilo era muito importante para ele. E teve uma época que eu não via valor nisso, né? Hoje em dia, toda a lembrança que vem é que dando essa aula aqui. Olhando hoje aqui para o dojo, eu percebo que ele conseguiu levar esse valor não
só para dentro de casa, mas sim para muitas outras pessoas também. Que o que foi construído aqui não foi só a prática do Aikido. Ele construiu um lugar onde os pais conseguem treinar ao lado dos filhos, onde os filhos aprendem com os pais. Cadê o cartão? Onde os avós conseguem treinar com os netos também. E onde as famílias criam memórias. E hoje eu entendo que o verdadeiro legado que meu pai passou não foi só apenas o ensino, a arte marcial ou o trabalho dele. E isso me faz lembrar desse nome aqui, que uma das características que ele sempre teve é de dar significado para as coisas. Tá? Sempre tem um porquê atrás de tudo isso. Não é só uma pincelada bonita que achou na internet. O nome dela é isso, se eu não me engano. O nome é bonito, né? Sou suspeito para falar. Mas esse símbolo ele significa a união, a fluidez, a conexão e a harmonia. Que a ideia é que tudo faz parte de uma coisa só. E na época, talvez muitos de nós tivessem só a visão que era só um símbolo, só algo bonito, né? E olhando agora eu percebo que aquele círculo acabou representando exatamente o que ele quis construir. Que foi pessoas diferentes, famílias diferentes, histórias diferentes e todas conectadas por algo maior. O Aikido veio para aproximar a nossa família, mas acabou aproximando outras famílias também. E ver que todas essas pessoas se unidas aqui hoje é a maior prova que tudo isso valeu a pena. Porque hoje o que ele plantou ao longo de tantos anos floresceu em cada um de nós. Agora, o momento que ele mais precisa, essas mesmas pessoas estão aqui demonstrando que fazem parte da família que ele construiu. Quero que vocês saibam que uma parte muito importante da força para a gente continuar lutando pela recuperação dele vem justamente daqui. Dos alunos, dos amigos, das famílias, de cada mensagem, de cada gesto de carinho que a gente recebe. E quando os dias ficam difíceis, é essa demonstração de amor que nos lembra o tamanho da história que ele construiu enquanto ela continua viva. Por isso, do fundo do meu coração, em nome da minha mãe, da minha irmã e de toda a nossa família, muito obrigado. Meu pai sempre ensinou que ninguém evolui sozinho, e o Aikido traz isso também. E hoje, com todo esse pessoal, toda essa união, eu tenho certeza que ele estava certo.